Meio-dia mais 55 minutos. Agora, a hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 13ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 11 projetos. Entre eles, os parlamentares aprovaram em análise final o projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que assegura transparência e publicidade às reuniões dos conselhos municipais. É um PL que vem no sentido da transparência, né? O gabinete, eu sempre coloquei como prioridade o combate à corrupção, o respeito ao dinheiro público, e isso tem que vir através da transparência, publicidade. A população precisa saber o que acontece dentro desses conselhos, dessas reuniões. Então, por isso, desse projeto que vem trazer transparência. Nós sabemos que muitas das reuniões dos conselhos, às vezes, não tem uma participação popular muito frequente, né? Vamos dizer que, por exemplo, vou dar um exemplo, o Conselho Municipal de Entorpecentes. Eu tive uma reunião sobre um debate de um projeto, e nessa reunião só os membros, alguns, e pouca participação da sociedade. Então, por exemplo, por conta do horário, eu sei que existem algumas reuniões de alguns conselhos que são no horário noturno, que para muitos também acaba tendo um pouco de dificuldade. Então a gente permite, através dessas reuniões e através desse projeto, que elas sejam transmitidas por celular, por redes sociais, para que todos possam tomar conhecimento. Então hoje nós sabemos que a tecnologia ela tem que ser utilizada e pode ser utilizada para dar publicidade nessas reuniões. Aprovado em 2 análises aqui na Câmara Municipal, o projeto segue para a sanção do prefeito, que, se assinar, vira lei municipal. E também foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad, que suprime um parágrafo único do artigo 4º da lei, que criou aqui na cidade o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais. O parlamentar explicou o motivo da alteração. Teve um probleminha, porque agora nós temos a possibilidade de destinar parte dos recursos, né, que nos é facultado. Nós temos as emendas impositivas, e eu destinei 450 mil reais para que pudesse fazer um aporte financeiro para esse banco, para comprar ração para os animais. E já tenho aí a sinalização de uma emenda parlamentar do deputado Dirceu Dalben, deputado estadual, para que a gente também pudesse fazer a aquisição de alimentos, principalmente alimentos, para as pessoas em situação de vulnerabilidade, cadastradas, né, no cadastro único, enfim, alguns criadores independentes, ONGs, mas o parágrafo único do artigo 4 impedia que a gente pudesse fazer essa doação. O governo não poderia pôr nenhum tipo de recurso, nenhum recurso nessa lei ou nesse banco de rações. Então a gente está suprimindo apenas isso, retirando um parágrafo dentro de um artigo para que a gente possa estar dentro da legalidade, né? É importante que a população saiba, tudo que é feito aqui tem que estar em conformidade com a lei. E isso criou uma dificuldade para que a prefeitura pudesse fazer esse aporte financeiro da minha emenda parlamentar de 450 mil reais. E ontem, 20 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Saúde Bucal. E em apoio foi aprovada a moção também do vereador Paulo Haddad, que comentou sobre a importância desta data. Eu sou dentista de formação, também sou médico, e muitas vezes as pessoas não dão o devido valor para a cavidade bucal, cavidade oral. A cavidade bucal é a maior cavidade em contato com o meio ambiente. Ela pode receber aí muitas bactérias, muitos micro-organismos, muitas agressões do meio externo. E é importante que a gente tenha uma saúde bucal adequada. Então, esse Dia Mundial ele foi instituído em 2007, justamente para que as pessoas se conscientizem, trabalhem a prevenção. Hoje é muito mais fácil você prevenir do que gastar dinheiro, né, depois que você acabou perdendo um dente. Ou pior, existem situações dentro da cavidade bucal que pode levar a repercussão
ou alterações no organismo como um todo. Nós temos aí, só para citar, o quadro de endocardite bacteriana, que é uma infecção de uma membrana do coração, que pode levar a uma infecção dentro do endocárdio, essa infecção se espalhar para o organismo como um todo, levando a quadros de septicemia ou infecção generalizada e levar à morte, né, da pessoa, do cidadão, do paciente, enfim, como outras, né, ou simples perda de um dente por um problema de má higiene bucal, crescimento facial, né, em crianças que acabam causando malformações lá na frente, tem que colocar aparelhos, muitas vezes os aparelhos não conseguem resolver, tem que fazer cirurgias, enfim, é um mês de conscientização, lei minha, aprovada essa lei em 2017. Lembrando que você pode conferir a reunião ordinária na íntegra, todas as discussões e votações pelo youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá ao vivo, você aperta ali e aí confere a reunião ordinária e toda a nossa programação. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque ontem a Comissão de Cultura se reuniu pela segunda vez no ano e a secretária municipal de Cultura, Alexandra Caprioli, e o diretor de Cultura, o Gabriel Rapassi, os dois apresentaram o novo edital do Fundo de Investimentos Culturais aqui da cidade de Campinas. Foi realizada a segunda reunião ordinária da Comissão Permanente de Cultura, presidida pelo vereador Igor Diego, que contou com a presença da vereadora Paola Miguel. Durante a reunião, foi apresentado junto com a Secretaria de Cultura do município o novo edital do FIC, Fundo de Investimentos Culturais de Campinas. A gente já explanou inicialmente que então hoje nós vamos falar sobre as oficinas do FIC. Explica para a gente um pouquinho as informações, como que funciona, enfim. Perfeito. Na verdade, a gente tem dois temas que a gente gostaria de dar satisfação e eu acho que se a gente... os dois são muito importantes, né? A questão do FIC é um fundo de investimentos, né, de apoio aos projetos, e ele já está em pleno curso. Eu até, por curiosidade, trouxe um pouquinho uma ideia de como está nosso cronograma, antes da gente entrar na questão das oficinas culturais, que eu acho que é o tema mais que as pessoas têm mais ansiedade, mas o FIC ele mobiliza muitos fazedores de cultura. Então, esse ano, o FIC ele foi aberto em 1º de dezembro e ficou aberto até 10 de janeiro, e ele teve cerca de 769 inscritos. Então, é um número muito representativo, mas a gente sabe que, diferente do FIC na época da pandemia, que ele era um FIC de trajetória, então o objetivo era atender o maior número de artistas, de fazedores de cultura. Para esse ano, a gente já retomou o FIC na característica de projeto. Então, aí, a gente deve aprovar, esse ano, a gente tinha R$ 3.126.000 depositados na conta do FIC. E agora nós fizemos a fase de saneamento e habilitação dos projetos e estamos justamente na fase de aprovação e classificação. Então, deve sair nos próximos dias essa validação, porque o Conselho tem um comitê, o Conselho de Política Cultural tem um comitê que faz essa validação junto com os membros, e aí, mas devem ser contemplados cerca de 100 projetos, porque daí o valor também é mais relevante, e ele, como eu disse, é uma execução. E aí, a gente vai ter as próximas etapas, já saindo o resultado na primeira semana de abril, agora, então já sai o resultado na primeira semana de abril. O período de contratação e pagamento durante o mês de abril todo, porque o FIC ele é um pagamento antecipado, então, quando ele apresenta o projeto, ele, ao ser classificado, ele recebe a remuneração, então, entre 1º e 30 de abril, ele recebe esse pagamento, e ele tem para executar o projeto de maio a dezembro de 2023. Sobre o edital de oficinas culturais, do que ele representa como uma inovação
no setor público, uma inovação do jeito de pensar política pública de cultura. E para explicar isso, eu vou contar uma historinha, se me permite aqui, porque eu acho que a gente tem que, às vezes, sair daquele nosso campo de palavreado técnico um pouco e tentar, porque a gente acaba ficando na nossa... Enfim, é o seguinte, a gente teve algumas experiências no passado de oficinas culturais em Campinas. E o que a gente percebe? Tem algumas pessoas, por exemplo, um jovem que está na Unicamp e que tem vontade de contribuir para desenvolver a sociedade, para levar o conhecimento que ele recebeu na universidade pública para outros lugares, para a periferia. Então, quando a prefeitura contrata, vai um menino ali, às vezes ele está até numa fase da vida que ele tem apoio dos pais, então ele aceita até por um valor menor para trabalhar, e ele vai num bairro de periferia, e ele trabalha lá, faz uma oficina cultural, das 3 às 5 da tarde, e vai embora. Quando ele vai embora, o que ficou para o bairro? Né? O recurso que ele recebeu está lá com aquele rapaz que mora numa outra região da cidade, ele não consome lá, ele não convive na comunidade. Então, essa era uma reflexão que a gente fez com a nossa equipe antes de fazer o edital. A gente falou, a gente tem que mudar isso daí. Então, o que a gente pensou? Num edital, que quem que vai pontuar? Quem que vai ter mais condições de ser contratado? Quem comprovar que já tem uma relação com aquele bairro. A parlamentar Paola Miguel aproveitou para esclarecer dúvidas dos coletivos a respeito das inscrições. Ter esse primeiro edital de 2023, né, através de inscrição de oficineiro, para mim é muito gratificante, assim, porque eu acho que essa historinha que o Gabriel contou ilustra muito bem justamente qual que é o nosso anseio, assim, né? Muitas vezes você está desenvolvendo um projeto na associação de bairro, muitas vezes você está ali todos os dias, já tem essa relação, esse vínculo, e o que falta é esse incentivo, né, para aquilo se manter. Muitos projetos a gente vê iniciando e morrendo, muitas vezes, porque falta justamente esse investimento do poder público, né? Eu acho que uma coisa muito interessante também que tem são as possibilidades, né? Então, o resgate do patrimônio de tradições, popular, cultural, a gente pode pensar na utilização de alguns espaços históricos, pensando nos territórios. Eu acho que essa descentralização, né, que eu vi dentro... Estava olhando o edital antes de vir para a reunião, e tem lá, né, se não me engano, é APG dos Amarais, né, todas as inscrições de bairros, né? E acho que, como dúvida, né, queria perguntar como que, por exemplo, alguns coletivos que não estão tão bem formalizados poderiam se inscrever, né, nesses editais. E uma outra coisa, como que... Eu vi lá que tem o cadastro de pessoa física e pessoa jurídica. Quais os tipos de pessoas jurídicas que podem ser contempladas? Faço a pergunta porque é uma dúvida que chega muito para a gente aqui na Câmara, se grandes empresas, por exemplo, vão poder oferecer oficinas também, né? Ou se não, é mais para uma perspectiva do MEI, né? Desses coletivos que muitas vezes entidades que já estão formalizados, por isso são pessoas jurídicas, mas tem um limite com relação à arrecadação. Então, acho que são essas duas dúvidas que eu tenho aqui para esse momento. Quem não tem pessoa jurídica, né, ou seja, uma empresa aberta, pode participar como pessoa física. No entanto, se a pessoa já tiver uma MEI, é muito melhor, né, porque na MEI paga muito menos imposto e, inclusive, ajuda a pessoa a ir juntando condições de se aposentar no futuro, né? Então, a gente sempre recomenda que quem puder abrir uma MEI. Aí tem outras possibilidades também de pessoas jurídicas, né? Por exemplo, uma associação que é uma pessoa jurídica, ou mesmo se a pessoa quiser ser representada por uma empresa, também pode, porque se ela ou uma outra pessoa tem lá uma empresa de produção cultural, pode ser também. Para o vereador Igor Diego, presidente da Comissão de Cultura, é importante trazer em pauta o reconhecimento profissional de quem se preocupa com a cultura e crescimento dos espaços longe dos grandes centros. É uma grande satisfação, uma grande honra, né, presidir essa comissão. Estive hoje ao lado da vereadora Paola Miguel, falando sobre as oficinas que vai trazer a possibilidade de potencializar dons, né, principalmente na periferia. Então,
aquele professor, aquele artista, aquela pessoa que está lá na ponta, muitas vezes que não tem nenhum tipo de olhar do poder público para ele. Esse projeto das oficinas culturais apresentado pela nossa secretária hoje tem em mente alcançar essas pessoas. E a Câmara Municipal acompanhou ontem o evento de lançamento da Taça das Favelas 2023. O torneio de futebol vai reunir atletas de 14 a 17 anos das comunidades aqui de Campinas. A Câmara de Campinas acompanhou o anúncio da terceira edição da Taça das Favelas. O vereador Permino Monteiro representou o Legislativo no evento, onde foram apresentadas todas as definições do torneio. É um evento esportivo muito importante na nossa cidade, é o terceiro consecutivo de muitos que vão acontecer. É a Taça das Favelas 2023, onde dá oportunidade para os jovens que querem jogar futebol, tenha a vontade de se tornar atleta profissional, e é um momento oportuno que eles aproveitam. A Taça das Favelas, ela mostra que valorizar as comunidades que moram em favelas, traz muitas oportunidades para as pessoas que moram lá e também para que as outras partes da cidade conheçam a potência que a favela é. E abre também possibilidade para novos eventos, como a Expo Favela, que teve em São Paulo, e os vereadores estão solicitando que a Prefeitura, que a Secretaria de Cultura adote essa ideia também. Permino Monteiro é autor da Lei 16.100, de 7 de julho de 2021, junto com Gustavo Peta e Carmo Luiz, que institui na cidade o torneio Taça das Favelas. Na questão da favela, temos um projeto em andamento, que é o Dia da Favela, dia 4 de novembro, onde vai ser um evento muito bonito aqui na cidade de Campinas. E como você disse, já estamos elaborando também um grande evento aqui no município que envolve também a questão da favela. Seria o primeiro Expo Favela, que vai ser feito aqui na cidade de Campinas com apoio da Prefeitura e Secretaria de Cultura. O campeonato tem como objetivo promover conscientização e a inclusão por meio do esporte, a integração das comunidades e a ressignificação do território e fortalecimento da autoestima da juventude das favelas e núcleos residenciais. Esse ano o campeonato ele vai ter uma etapa a mais, porque nós vamos cadastrar novamente as favelas, tá? Nós vamos continuar no mesmo formato do ano passado, 32 times masculinos, 16 times femininos, porém nós vimos que tem muita gente nova querendo participar, então nada mais justo do que a gente oferecer oportunidade. Então nós vamos ter essa oportunidade a mais, que é o cadastramento novamente das favelas e dos técnicos. Vai ter uma escolha e assim nós vamos formar os times, cadastramento dos jogadores, inscrições dos jogadores e vamos seguir como o ano passado. E aí, como é que faz então para participar? Quais são os requisitos? Então conta um pouquinho pra gente, que quem ficar interessado, como é que faz? Fique ligado nas redes sociais da CUFA, principalmente Instagram, CUFA Campinas, ligadinho na EPTV, porque lá vão ter todas as informações do aplicativo onde os técnicos e favelas precisam se inscrever e logo depois disso os jogadores também, mesmo formato como aconteceu ano passado. Estiveram presentes no evento os vereadores Zé Carlos, Carlinhos Camelô e Igor Diego. É uma parceria da Câmara Municipal com a Prefeitura para valorizar as comunidades e ampliar as oportunidades. Eu tenho certeza que com essa oportunidade eles podem realizar vários sonhos. Não só de estar jogando bola, mas estar participando de um campeonato de alto rendimento, um campeonato que é transmitido ao vivo pela televisão e que tem torcida, tem bons campos e com certeza vai trazer uma alegria, um momento único para eles que jamais eles vão esquecer na vida deles.